Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Júlio Jacovini, fundador da Mundo Mídia. Júlio, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Sérgio, pelo convite aí. Estou muito feliz de estar aqui. Júlio, gostaria que você falasse um pouquinho do seu envolvimento com a tecnologia. Como que começou? Então, Sérgio, hoje, com a Mundomídia, uma empresa hoje realmente que tem um sucesso naquilo que a gente se propôs Uhum, a fazer, né? Eu não sei o que cada um, né, que tá assistindo aqui entende como sucesso, mas para alguns pode ser a família, para outros a uhum, saúde, para outros pode ser o tempo, para outras pessoas, enfim, tem várias coisas aí que pode definir o sucesso, às vezes o dinheiro e tal. uhum, Mas eu posso te dizer, Sérgio, que antes de chegar aqui, eu me lembro assim de muita coisa que aconteceu, que me trouxe até aqui nesse propósito, uhum. né? Eu me lembro que aos 8 anos de idade eu fui diagnosticado com diabetes. Então, esse cara de 8 anos de idade, né, teria que tomar 2 injeções todos os dias Sim. pelo resto de suas vidas. E a partir dali, a minha família, meus pais, né, era uma condição mais ou menos estável. Acho que é uma coisa assim, bem da maioria do brasileiro hoje, Uhum, talvez, né? sim. Então, às vezes, não tinha condições, às vezes, nem de comprar meu material escolar, ou algum livro que tinha que ler na escola, alguma coisa assim, e às vezes nem o meu remédio, né? Mas eu conto isso com muita tranquilidade, porque hoje eu entendo que eu tive que passar, Sérgio, por essa etapa Uhum, da minha vida. Então, eu me lembro, às vezes, da minha mãe e meu pai com os olhos cheios d'água quando eu desmaiava na escola, hum, porque às vezes ou eu não tinha tomado meu remédio direito, ou alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Muitas vezes eu ia para a escola de manhã e às vezes eu acordava no hospital de tarde ou à noite, eu não sabia o que tinha sim. acontecido. Então, eu procurei algumas coisas depois, mais tarde, né, eu fiquei pensando, falei: "O que que eu acho que eu sou um peso para os meus pais e isso não está muito certo". Então, foi muito turbulenta a minha infância, a minha entrada vamos pensar, na escola e tal, Uhum, por conta disso, né. Então, isso me trouxe uma vontade, assim, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para certo. mudar aquela situação, e foi aí que eu saía batendo de porta em porta para eu falei: "Eu preciso procurar um emprego, né". Uhum, Então, eu lembro que eu bati numa loja de informática, e a pessoa que me atendeu me disse o seguinte, falou: "Não, nós não estamos contratando ninguém". Aí eu falei: "Não, eu posso trabalhar, o que eu produzir, você me paga". uhum, Então, a partir daí, aí a pessoa me olhou, tal, aí ele falou o seguinte: "Não, Júlio, pode vir então". Então naquele primeiro mês eu comecei ali fazer alguma coisa e tal, para mim, mas ainda não era lá o que de fato, eh, o que eu precisava, né. sim. Mas eu já conseguia custear minhas coisas, vamos pensar assim, já desde muito jovem, né. Eu trabalhei desde muito cedo, Uhum, né. Eu sempre trabalhei, desde 11 anos de idade, 12 anos de idade, e por aí foi, né. Eu sempre estava fazendo alguma coisinha, né. Mas até que um dia, né, eu pensei, eu falei: "Não, eu me interessei por isso daqui e eu quero estudar programação", uhum. né. E foi aí que eu fui para a biblioteca e peguei um livro que era eu lembro que era a Bíblia do Visual Basic, alguma coisa Uhum. nesse sentido. Não era a Bíblia que a minha mãe tanto queria que eu estudasse. Minha mãe, muito religiosa e Hum, tal, ela queria que eu estudasse a Bíblia e, claro, eu li muita coisa da hum, Bíblia, mas eu me engajei nisso durante, sei lá, mais de 2 anos, hum. fechado num quarto, Sim. estudando a Bíblia Visual Basic, que era um livro utilizado na ciência da computação Uhum, e que depois foi me servir lá na frente, né. Então eu aprendi tudo aquilo ali e em um determinado momento, Sérgio, eu estava criando sites para empresas, mas nessa época não era a visão que a gente tem hoje de criação de site. sim. Hoje as pessoas entendem, né, que um site é importante para qualquer negócio. Não tem negócio pequeno ou grande que não.
Exato. Que na atualidade não precisa ter um site. Mas nessa época era muito diferente. Uhum. Né? A coisa estava começando, era somente grandes empresas que tinham site, mas eu fazia e tentava vender aquilo. Né? Eu Uhum. batia de porta em porta, eu não conseguia, obviamente, vender. Né? Eu não conseguia e eu pensava, será que não é o momento? O que está acontecendo? Eu não entendia o que estava Sim. acontecendo. Entendeu, Sérgio? E, assim, quem me vê, né, hoje aqui, tem uma empresa de tecnologia Uhum. que hoje fatura milhões e tal, mas não era isso. Eu não estava por trás disso. Eu acho que eu tinha um porquê fazer. Uhum. Tá? Porque Sim. eu me lembro da feição da minha mãe e meu pai, muitas vezes que me olhava assim com uma tristeza, como se eu tivesse algo muito errado comigo, tipo, não vai vencer, sabe? Alguma Uhum. coisa. Eu não sei explicar o que é, mas era uma Sim. coisa de tristeza. Então é aí que eu me sentia mesmo, um peso, assim, não é culpa, obviamente, deles, em hipótese Uhum. alguma, era mais, vamos pensar uma coisa da minha cabeça, né, que seja. Sim. Mas eu ouvia muitas vezes, por exemplo, até de médico, ou enfermeira me dizendo: você vai ficar cego, você vai ser amputado. Isso é uma coisa muito triste Sem para dúvida. quem tem uma condição, como eu tinha, e ainda tenho, obviamente. Uhum. Mas esse cara que estava lá não entendia. Tinha 8 anos de idade, Uhum. 12 anos de idade, 15 anos, enfim, situações que a gente ia deparando ali, mas eu entendo, eu precisava passar por isso, né? Sim. Com persistência, com resiliência e foco e tal, para poder fazer realmente o que eu queria fazer e encontrar o meu caminho. Uhum. Isso acabou E incentivando você não só a estudar e aprender, como a bater em portas, desenvolver os sites e buscar vender o seu produto. me acelerou. Então, quer dizer, Uhum. foi bom. Eu precisava passar por isso. Uhum. Foi ótimo. Então, para entender, para começar a entender as coisas, foi bom. Eu entendo que foi bom porque eu sou autodidata, eu fechava no quarto, eu ia procurar Sim. leitura, eu lia livros de psicologia, de Freud. Eu lembro, sei lá, em 1998, Hum. conheci um livro Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Uhum. Mudou, me ajudou, me deu uma estrutura ali e eu fui aprendendo, né? Estou aprendendo muito, Uhum. né? Até hoje, obviamente, mas assim, eu fui seguindo um caminho ali. E até Uhum. que um determinado momento, sei lá, 18 anos de idade, eu falo pros meus pais, falei, pai, eu quero sair de casa, vou sair de casa, vou tomar meu rumo, Uhum. né? Mas com aquele pensamento. E foi muito bom, foi muito positivo. O meu pai, eu lembro do dia que eu saí de casa, do meu pai falando o seguinte: Júlio, vá, mas se não der certo, você volta para casa. Ele Uhum. me falou isso. E quando ele me disse isso, eu fui em paz, com menos peso, porque eu pensei, Sim. se não der certo, eu volto, Uhum. tudo bem. E aí eu fui pro mundo e continuei. Batia de porta em porta. Uhum. Eu tocava violão e cantava na noite para complementar a minha renda. Certo. Então eu pegava o violão, cantava, Uhum. estava ali, ia fazendo entre uma coisa e outra ali e fui dando meu jeito, sabe? Uhum. Mas não tinha dinheiro. Eu me lembro de um dia que eu estava na praia e eu queria tomar uma água de coco, cara. Uhum. E isso me emociona muito porque foi uma situação muito complicada ali naquele Sim. momento. Eu queria tomar água de coco, eu não tinha dinheiro. Uhum. E para piorar a situação, o gelo do meu remédio tinha derretido. E naquele momento ali eu falei: o que que eu vou fazer? Hum. O que que eu faço aqui agora? Eu, como bom mineiro que sou, olhava para o Hum. mar e eu fiquei um tempo ali pensando o que que eu poderia fazer. Eu sentia aquela onda assim e ficava escutando aquele barulho. Tchá, Hum. tchá, vinha aquele barulho e aquele calor infernal. Bom, um calor bom de praia, que a gente Sim. vai pra praia para sentir mesmo aquele calor, né? Hum. E de repente eu olhei para trás, do outro lado da orla, tinha uma placa escrito longe, estava muito longe. Hum. Estava escrito alguma coisa, corretor de imóveis. Uhum. Aí eu olhei para aquilo e falei, eu vou lá. E ali, eu atravessei a rua, eu cheguei, bati lá na porta, o cara me atendeu Hum. e
Perguntei para ele assim, você tem um catálogo de imóveis para eu poder ver seus imóveis? Aí ele respondeu para mim, não tenho, mas eu preciso de alguém que faça isso para mim. Pô, eu usei um gatilho mental de vendas sem saber o que era vendas. E depois eu fui descobrir isso, muito depois, que eu usei um gatilho mental de vendas. E quando ele disse que não tinha, prontamente falei, eu posso fazer para você e eu boto funcionando hoje. Aí ele não acreditou, ele falou, é mesmo? Eu falei, sim. Tem um computador seu que eu posso utilizar? Aí ele falou, tem. Aí eu sentei no computador, tal, e comecei a fazer alguma coisa ali. Fui lá, para quem entende um pouco, eu fui lá, registrei o domínio do cara, entendeu? Ele tinha uma logomarca, peguei a logomarca, usei um HTML básico lá, para quem entende um pouquinho de programação. Hoje está muito comum, né? A gente fala, mais comum a gente falar de sites. Então usei ali, coloquei alguma coisa lá na tela e funcionou. Aí ele me perguntou o valor. Eu falei para ele um valor, que era um valor legal para quem não tinha nada. Qualquer coisa já estava bom. Mas era um valor realmente muito legal. Aí ele falou, vou te pagar a metade, então. Assim que você me entregar o resto, eu pago o restante, ele me disse. Aí... não existia Pix nessa época, né? Então ele tirou as notas assim e me entregou na mão, cara. Eu saí com aquele dinheiro na mão. Eu sentei na calçada e abaixei e fiquei um tempo segurando aquele dinheiro e aquele calor, aquele vento soprando. E eu não acreditava. Eu falei, gente, sei lá quanto tempo eu fiquei lá sentado na calçada. Me lembrei que eu tinha que comprar um remédio. Eu atravessei, fui andando, até que eu cheguei na farmácia, entrei na farmácia, parecia, sei lá, eu me lembro hoje, como se eu estivesse em câmera lenta. Falei, vou comprar meu remédio. Entrei na farmácia, comprei meu remédio. Quando eu pego meu remédio na mão, ali foi uma virada de chave. Eu falei, eu tenho um negócio. Eu encontrei o caminho. Nunca mais eu vou deixar que falte o remédio para eu cuidar da minha saúde. Porque uma das coisas que meu pai sempre falava comigo, cuide da sua saúde. Cuide de você. Porque se você não gostar de você, ninguém vai gostar. Ele me falava isso sempre. Júlio, a partir desse primeiro empreendimento, podemos dizer assim, qual foi o caminho que te levou a fundar a Mundo Mídia? Então, eu percebi naquele momento que eu tinha um negócio. Eu criava sites para empresas, né? Porque a Mundo Mídia surge nesse sentido. E eu entendi que ali tinha um negócio, que era criar catálogo de imóveis. Foi aí que surge o primeiro produto da Mundo Mídia, que a gente trabalha até hoje, que é o catálogo de imóveis, que era só um site com um catálogo de imóveis. E acabou virando um sistema de gestão para imobiliárias, que foi uma das coisas que trouxe aí, vamos pensar assim, o primeiro 1 milhão para a empresa. Né? Eu imagino que naquela época as imobiliárias nem tinham sistema de gestão, não estavam preparadas para isso ainda. Não é que não tinha, muitas não tinham, como eu sou capaz de, às vezes, dizer que tem algumas que ainda não tem. Sabe? Por que eu digo isso? A gente está em contato com esse mercado desde 2003, então já tem um bom tempo aí. Né? Então, se a pessoa inicia um negócio hoje, ele já inicia, às vezes, com o sistema, né? Porque às vezes é caro, ou porque às vezes não sei o quê, a pessoa entende, às vezes, que precisa ali, né? Aí, nesse sentido, a coisa foi acontecendo, porque a gente cria, né? Eu criei esse produto e eu continuava ali na luta e na batalha para poder vender, mas eu criei um sistema que era inovador. Ele era um sistema online, porque eu sabia trabalhar com coisas online. Certo.
né? E as imobiliárias tinham, as empresas tinham, a maioria das empresas tinha um sistema que era instalado no computador local. Uhum. Então, praticamente, eu criei uma novidade ali, não existia Ah. realmente. Não que não existisse Uhum. sistema de gestão online nessa época, porque já tinha sistema online. Uhum. Hoje é muito mais, a Sem maioria, dúvida. 100% é online Uhum. hoje. Mas na época não era. Eu tinha que convencer o empreendedor que o sistema dele tinha que estar online, Uhum. que era muito melhor para ele. Sim. Então foi aí que eu comecei a aprender sobre vendas, Uhum. né? Eu tive que aprender sobre vendas, eu fui obrigado a aprender sobre vendas. Eu não sabia nada de vendas. Eu era um nerd que estava lá Uhum. no computador estudando sobre linguagem de programação. Certo. Então, eu não entendi qual que era o poder das vendas, Uhum. né? Quem vende tem o poder, na minha opinião, Sim. né? Como um empreendedor, pode ser qualquer área. Não sei, às vezes quem está nos assistindo aí pode ser médico, pode ser advogado, pode ser dentista, pode ser empreendedor, sim ou não, mas tem que vender, né? Eu Uhum. entendi isso. Depois eu comecei a sempre buscar como vender meu produto. A gente trabalhou muitos anos Uhum. como um único produto, inclusive. O serviço, né? Hum. Na verdade, porque, queira ou não, é uma prestação de serviço que a Mundo Mídia faz Sim. hoje. E aí foi diversificando com o tempo depois? E isso aí, a diversificação Uhum. veio vindo depois. A gente criou o sistema de gestão para lojas de informática, sistema de gestão Uhum. para o ramo automotivo, para revenda de veículos, para oficinas mecânicas, né? E a coisa foi acontecendo nesse Hum. sentido, né? E a gente tem muitos produtos hoje, a gente Sim. tem cursos, treinamentos pro empreendedor, Uhum. né? A gente tem a universidade nuvem, a gente tem hoje o Nuvem Alto, tem uma oficina integrada. Uhum. Então tem muitos produtos realmente. Quando a gente entra com oficina integrada online, também não existia. Uhum. Aí eu posso dizer que um dos produtos nossos que não existia nenhum online, nós fomos o primeiro, é o Oficina Integrada, tá? Que hoje está no Brasil inteiro aí. E você foi formando uma equipe, né, com o tempo. Fomos formando uma Uhum. equipe, né? E a equipe, como se diz, faz parte da gestão. Hum. E eu sempre lembro das pessoas, porque a empresa é pessoas trabalhando, Uhum. né? São pessoas. E talvez o que tenha me ajudado muito nesse sentido eu comecei a aprender sobre pessoas desde muito cedo, Uhum. né? Com 15 anos de idade eu estava lendo psicologia, Sim. isso me ajudou depois nas vendas também, Uhum. né? Porque gerir empresas é gerir pessoas, né? Primeiro lugar vem as pessoas. E sempre eu falo isso, eu tive oportunidade de falar também outras vezes, né? Uhum. Então eu nunca esqueço que a gente está lidando com pessoas e com isso eu procuro as pessoas em potencial, Uhum. né? Não necessariamente que sabe tudo aquilo. Porque eu, como ninguém, acredito que quando a pessoa quer, ele consegue. Certo. Se a pessoa diz que não sabe determinado assunto, mas a pessoa tem vontade, ele tem um porquê fazer aquilo, eu acredito que a pessoa vai fazer. Que era o meu caso lá no início. Uhum. Que aí eu me lembro de lá no início. Eu tinha um porquê fazer, Uhum. né? Então por isso que eu comecei e continuei buscando e tal, né? Aprender e para seguir meu negócio. Então eu tinha um motivo, eu tinha um porquê fazer e eu tinha um porquê em fazer, Sim. porque para mim eu fazia aquilo era principalmente para o meu pai e minha mãe. Uhum. Então eu tinha esse porquê, eu acho que isso é muito muito forte. Então, uma das coisas que eu vejo hoje em quem vai fazer parte da nossa equipe, quando vai fazer parte da nossa equipe, é se a pessoa tem um porquê, se tem uma motivação, né? Tem motivação, porque a motivação vai vir, na minha opinião, nesse sentido aí, né? Se a pessoa não tem o porquê, não tem o porquê, e não adianta. Se a pessoa não quer buscar o conhecimento, se não quer aprender, nunca vai aprender. Sim.
existe uma grande filosofia por trás disso. É uma frase simples, mas ela define tudo isso que eu disse aqui. Quando há vontade, Sim. há um caminho. Eu encontrei meu caminho, Uhum. né? Dentro disso que eu estou dizendo. Eu tinha o porquê e tinha o porquê. Hum. Eu fiz, né? E essa vontade te levou a ter uma empresa bem-sucedida que tem clientes em todo o país hoje em dia? Sim, a gente já atingiu, na verdade, o Uhum. Brasil desde lá. No início, a coisa aconteceu. Demorou, poderia dizer que demorou e tal, mas acho que tudo veio na hora certa, na hora que tinha que vir, Uhum. né? A gente atingiu o Brasil. É claro, eu não gosto de dizer que a gente é uma empresa internacional, porque não é. Uhum. Nossa empresa não é internacional, Hum. né? Mas a gente tem clientes também em outros países, Hum. né? Principalmente alguns países que falam português, né? Mas tem os clientes também no Uruguai, na Sim. Argentina, por exemplo, Portugal, enfim, Uhum. né? Estados Unidos, né? Também temos. Para o futuro, a gente pode esperar uma expansão, tanto no mercado doméstico quanto no internacional? Pretendemos um dia, Uhum. tá? Eu não vou dizer que isso está programado para esse ano, Uhum. porque realmente não está. Mas a gente tem vontade, Hum. né? Como eu disse, a gente tem uma fintech hoje. Hum. Então, que é mais um produto, né, para os nossos clientes. Uhum. A gente oferece mais um serviço para os nossos clientes. Então, assim, o Brasil é muito grande, a gente tem muita coisa que fazer Uhum. aqui no Brasil. Então, não é simplesmente vou fazer um plano de expansão para o México. Uhum. Tudo bem, é um sonho, tá ali, tá engavetado, pode ser que isso aconteça em breve, né? Mas não é uma coisa ainda que tá muito forte, Uhum. sabe? Eu trago essa verdade aqui porque eu acho que é importante também. A gente tem, eu sempre pisei muito no chão para fazer as coisas, Sim. entende? Então talvez isso também pode ter dado uma base para tudo que a gente conquistou, Uhum. Quer dizer, eram sempre entende? movimentos bem planejados, bem Movimentos pensados. planejados, bem planejados para poder. Uhum. Porque sem um plano de ação, Uhum. não tem como. Uhum. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, onde, a gente não vai chegar, né? Primeiro a gente mira um objetivo, faz esse planejamento, né? Para a gente saber para onde, como se diz, para onde o cavalo Uhum. está tá, tá indo, né? Ou para onde o barco está remando. Então, é a questão da gente criar né, Sim. uma base, um referencial, Uhum. na verdade. E Mas a com gente, a crescente digitalização das atividades do dia a dia, praticamente todas as atividades das pessoas hoje em dia, as oportunidades de novos produtos, novas soluções são gigantescas, são né? gigantescas. Porque, por exemplo, a gente tem uma base de clientes gigante, né? Uhum. Enorme, que fez com que a gente criasse, por exemplo, esse último produto que eu disse que é a Uhum. fintech, Sim. para oferecer justamente para quem é nosso cliente, Uhum. né? Somente para nossos clientes, inclusive. Isso virou até uma tendência da área de Bacana. tecnologia, não é nem uma novidade, a gente está fazendo uma coisa tão inovadora, não, não é isso, mas Uhum. é o caminho, né? A gente encontrou mais esse caminho para poder seguir. E que outras atividades a Mundo Mídia oferece hoje? Com toda a minha equipe, né? A gente criou uma espécie de mentoria para pequenos empreendedores, porque a gente sabe que a vida do empreendedor não é fácil, né? Não é fácil por N motivos, né? Então a gente criou essa mentoria com especialistas de cada área para poder ajudar realmente o empreendedor. Porque eu sei o quanto o empreendedor, gente, sofre, às vezes, por não ter uma informação. A nossa ideia é encurtar caminhos para o empreendedor. Na minha época, eu não tinha essa mentoria, que inclusive a gente está dando, né? Que a gente está oferecendo para os nossos clientes hoje da Mundo Mídia. Então, eu acredito que é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo. E o objetivo, ele é único, ajudar a vida do empreendedor. Perfeito. Júlio, gostaria de te agradecer pela sua presença hoje e em compartilhar a sua história conosco. Sérgio, eu que fico imensamente grato por poder estar aqui compartilhando a minha história, né? Porque desde quando eu saí
de casa, e meu pai me disse, Júlio, Hum. vá. Se não der certo, você volta. E hoje eu agradeço muito ao Uhum. meu falecido pai, que Deus o tenha, de dizer, pai, eu não voltei para casa. Uhum. Deu certo. É Perfeito. isso aí. Muito obrigado. E obrigado a Obrigado. vocês que nos acompanharam até agora.